Olá, vizinhos e vizinhas, um ótimo, abençoado, feliz, próspero ano novo para todos nós. Vamos começar um editorial, primeiro editorial do ano, 1º de janeiro, primeiro editorial. Já tem notícias? Tem alguma coisa acontecendo no Brasil e ao redor do mundo, sem ser o Réveillon, a virada do ano? Sim. Sim, meu amado vizinho, tem. E coisas bombásticas. Não são qualquer notícias, não são coisinhas poucas, não. O ano já virou, ou antes mesmo de virar, já veio com basicamente uma bola de neve, mais especificamente bolas de explosivos nas novas notícias. Bom, a gente vai acompanhar o editorial do Dr. Sandro Gonçalves. Ele fez o primeiro editorial no canal dele e a gente vai analisando, ele vai detalhando pra gente, a gente vai só acompanhando e comentando o que der para ser comentado. Tá ok? Segue comigo. Fala, meu caro cidadão de bem, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Prazer imenso estar aqui com vocês, né? Primeiro vídeo do ano. E aí a gente pensa, não, como é que vai começar o ano? Começa com bomba, né? Daquelas assim, bem cabeludas mesmo. Vamos começar com duas notícias. Uma, atinente à pandemia. Pois é, até hoje esse fantasma da pandemia ainda assombra o Brasil. E a gente vai falar sobre isso. Outra, vamos falar sobre uma medida. Um senador da República, que está sendo assim, escancaradamente perseguido aqui no Brasil, mandou, né, um ofício, um pedido de socorro ao Donald Trump e pediu que o Donald Trump ajude a investigar as eleições aqui no Brasil. Será que isso pode dar algum resultado? O que pode acontecer a partir disso? Vamos entender? Não, já começou com bomba total. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo com vocês. Bora começar? Vem comigo então para a tela do nosso celular. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Pessoal, quem aí, né, achou o período da pandemia muito estranho, toda aquela situação muito estranha, né? Eu achei que teve muita informação que não chegou para a população. Teve muita coisa que foi utilizada como medidas políticas e que existe sim, eu sou adepto, né, da teoria da conspiração, que os governos aí, de vez em quando, eles fazem um limpa na humanidade, que eles mesmos, né, criam essa situação. Mas olha só, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, pediu mais transparência à China sobre as origens da Covid-19. Se você levantasse a suspeita de que a China poderia estar fazendo um ataque em massa, você poderia ser preso aqui no Brasil. Se você se questionasse, isso é um ataque criado por laboratório, a situação é estranha, tá? Você poderia ser preso aqui no Brasil, você ia ser chamado de negacionista. Só que agora vem a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e pediu para a China dar mais transparência sobre a origem. Por quê? Porque existe uma suspeita muito grande contra a China. Adivinha qual é essa suspeita? Meu amigo, se você acha que isso aí pode ter sido criado, faz sentido. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, aproveitou nessa segunda-feira o 5º aniversário do início da pandemia de Covid-19 para pedir novamente à China maior transparência sobre as origens da doença, cujo primeiro caso foram registrados em 31 de dezembro de 2019. Abre aspas, continuamos pedindo à China que compartilhe dados e forneça o acesso para que possamos entender as origens da Covid-19. Esse é um imperativo moral e científico, pois sem transparência e cooperação entre os países, o mundo não poderá se preparar para futuras epidemias e pandemias, diz um comunicado do órgão. Mais ou menos pedir para o Fernandinho Beiramar conduzir um programa de conscientização contra as drogas, né? Aí é sacanagem. Pedir transparência para a China ou para os aliados da China, aí é muita sacanagem. Mas se antes você poderia ser preso, acusado de negacionista, hoje até os jornais, né, da Left People, da Globo, por exemplo, dizem abertamente.
Relatório da agência dos Estados Unidos afirma que Covid-19 surgiu de vazamento de laboratório chinês. Segundo o The Wall Street Journal, o Departamento de Energia norte-americana agora concorda com o FBI sobre a origem da doença. A avaliação, no entanto, foi rebatida pela China e é considerada de baixa confiança, além de ter sido questionada por 4 agências e por um painel nacional de inteligência dos norte-americanos, né? Então, você vai confiar mais na China ou na galera aliada à China, né, da Left People aí? Tá, o FBI, né, a agência dos Estados Unidos fizeram o questionamento. E aí é aquela guerra de narrativas. A grande questão é em qual você vai acreditar mais, China ou Estados Unidos? Esse é o ponto. E aí a gente precisa pegar também uma matéria da BBC News. Origem da Covid. Ex-cientista, chefe chinês, não descarta o escape do vírus de laboratório. Cara, o problema é que esses cientistas, essa turma, geralmente eles caem de prédio, o avião explode, ou então só desaparece mesmo. Os caras vão tirar um período sabático no fundo do oceano, né? E não podem falar nada. Eu lembro que na época da pandemia saíram várias denúncias de que um vídeo de um médico, né, dizendo que a Covid aconteceria, né, antes mesmo de tudo explodir, que aconteceria, que as autoridades chinesas não estavam dando transparência a isso, e o médico foi encontrado morto na casa dele. Só mais uma coincidência, né, do universo, né? E aí, meu consagrado, como eu sei que hoje é feriadão, tá? Você tá de boa na sua casa, você tá tranquilo, né, nesse feriadão, eu vou contar uma historinha pra vocês. Eu vi um vídeo, alguns dias atrás, né, que dizia o seguinte: quem mata mais? Uma guerra, uma pandemia ou a burrice? E aí, se você responder que quem mata mais é a burrice, eu concordo em número, gênero e grau, e você acertou. E quem fala o contrário é negacionista, tá? A burrice é o pior de todos os males. Aí tem uma história, né, da peste negra. Olha só o que rolava naquele período insano da humanidade, né? Era o seguinte: as mulheres que tinham gatos em casa, né, ou as famílias que tinham gatos em casas, as pessoas matavam essas mulheres dizendo que elas eram bruxas. Então, se você fosse mulher, né, tivesse uma família e na sua família tivesse um gato, principalmente um gato negro, eles iam matar. Eles começaram uma política de matar todos esses gatos, porque eles achavam que as mulheres se transformavam em gatos, tá? Então eram bruxas. E aí matavam os gatos e muitas das vezes matavam as mulheres também, que tinham gatos em casa. Só que surgiu a peste negra. E aí começou a perceber que as casas de bruxas que tinham gatos, as pessoas não eram tão afetadas pela peste negra. Mas as casas que não tinham esses gatos eram muito afetadas, tá? Então descobriu-se que depois que essa peste negra era a peste bubônica, que matou milhares e milhares de pessoas. E durante todo o período dessa peste, aí sim que começou uma perseguição aos gatos, às mulheres bruxas, tá? Matou muita gente. Beleza. Depois se descobriu o seguinte: essa peste bubônica era por um parasita que era transportado no pelo dos ratos. E quando começou a matar os ratos se espalharam por toda a Europa. E aí sim é que a morte começou a espalhar como se não houvesse amanhã. E aí a grande questão é a seguinte: foi a burrice, foi a falta de conhecimento, foi a crendice, né, que fez com que tantas pessoas morressem. Matou mais do que guerra, matou mais do que a pandemia, foi a burrice, né? Na verdade, a pandemia é fruto da burrice. A guerra é fruto da burrice. Então, sabe qual é o maior mal de todos os tempos? A burrice do ser humano, tá? Bom, e aí? Qual a sua opinião sobre a pandemia? Obviamente, muitas pessoas, eu inclusivamente perdi, meu marido perdeu vários familiares, né, nessa pandemia, todos sofreram bastante. Mas aí agora surgem essas notícias que a princípio você não poderia nem supor aqui no Brasil, que a China, em hipótese alguma, fez de caso pensado isso. E agora está sendo investigado o quê? Sim, exatamente isso. O que você consegue pensar? Qual é a sua opinião sobre essa questão? Fora as vacinas que também estão sendo investigadas, né? Tantas pessoas que estão tendo mal súbito e outras coisas e estão investigando para ver se está relacionado uma questão com a outra. Gente, qual a opinião de vocês, sinceramente, sobre toda essa questão, porque, gente, foram meses, assim, de muito sofrimento, pelo menos eu achei muito sacrificante, e eu ainda estava grávida.
Então, grávida, depois eu tava a partir dos 7 meses de gravidez, eu já começou essa questão da pandemia. E aí, quando meu filho nasceu, teve toda aquela preocupação, meu marido não pôde acompanhar o parto, sabe? Então, assim, a gente entrou numa recessão e a gente abriu mão de coisas que, infelizmente, a gente não vai conseguir ter de volta, não vai conseguir repor, fora o principal de tudo, né? As vítimas que foram perdidas nesse caminho, muitas perdidas, sim, né, pela situação, outras que ficou ali aquela dúvida, né, se realmente, enfim. Então, assim, qual a sua opinião? Por favor, eu realmente quero ler, quero saber, e deixa aqui nos comentários, sabe? Compartilha comigo, vamos ver se a gente compartilha do mesmo pensamento ou não também. Estou aqui aberta e respeitando a todos. Então, deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos para a próxima notícia. Marcos Duval quer apoio de Trump para investigar as eleições no Brasil. Gente, essa matéria foi publicada em dezembro, tá? Em dezembro, no começo de dezembro, e o Marcos Duval, ele afirma, né, categoricamente, que houve interferência aqui no Brasil por parte do governo Biden e quer que o Trump, né, faça essa busca lá nos Estados Unidos, colhendo novas provas de que houve interferência aqui no Brasil e que houve conivência e atuação do Supremo Tribunal Federal para tal, o que seria, né, um crime aí contra a pátria, né, se isso se comprovar. O senador Marcos Duval, do Podemos, afirmou em pronunciamento no plenário, na segunda-feira, no dia 2 de dezembro, que busca apoio no futuro governo de Donald Trump para investigar uma suposta colaboração entre o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para manipulação das eleições presidenciais de 2022 no Brasil. Segundo Marcos Duval, a manipulação teria envolvido a censura de redes sociais e perseguição a influenciadores de direita, com o objetivo de favorecer a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. O senador disse ter provas das fraudes e que o futuro secretário do Estado do governo de Donald Trump, Marco Rubio, já estaria encarregado de torná-las públicas e iniciar o processo de condenação. Montamos uma comissão no Capitólio para levantar uma ligação do Biden com as eleições brasileiras de 2022, que foram manipuladas para que o presidente Lula fosse eleito. Isso tem provas e mais provas. São 3.000 páginas de provas, ressaltou. Mas ontem o Poder 360 soltou essa matéria. Trump cita a suspensão do X no Brasil em alerta sobre a censura nos Estados Unidos. O republicano diz que o caso brasileiro reflete desejo de suprimir discursos políticos e se assemelha à possível proibição do TikTok. Ou seja, tem o discurso que o Marcos Duval acabou de fazer, que dentro do Brasil, o caso do X, por exemplo, e várias outras redes sociais, é caso de censura e interferência na livre, escolha do povo. Pois é, estaria realmente o Marcos Duval sendo aquela figura ridicularizada, mas que realmente está falando a verdade? Qual a sua opinião? O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, citou a suspensão do X, ex-Twitter, no Brasil, ao manifestar preocupações sobre eventual banimento do TikTok no país norte-americano. Segundo ele, a ação pode criar um precedente perigoso em relação à censura governamental em plataformas de mídia social. Também pode criar um caminho para a suspensão de vozes políticas e o declínio da liberdade de expressão. Eu não sei se sou só eu. Não tenho o Trump como o salvador da pátria ou apocalíptico, mas é uma vontade de ver o barquinho pegando fogo. Vocês estão assim também? Eu não sei. Mas eu tenho pra mim, né? Por que o Trump iria se incomodar com o Brasil? Ou não se incomodar, mas por que ele ia perder o tempo dele tentando resolver os problemas do Brasil, tendo toda a América lá, né? A América e as guerras mundiais que estão acontecendo para resolver. Mas cá para nós, eu acho que ele vai tirar um tempinho, sim, para botar o dedinho dele aqui no Brasil, nas coisas que estão acontecendo no Brasil. E eu tenho que admitir, eu tô doida pra ver esse parquinho pegando fogo. Oh.
Maldade? Não sei. Só tô querendo ver as cenas dos próximos capítulos, vamos dizer assim, né? Ele, Elon Musk. É você, Elon Musk. Ai, gente. Tô doida pra que chegue dia 20 de janeiro logo. Eu tô doida pra ver esse barquinho pegando fogo. Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Não me deixa falando sozinha, não. Comenta comigo, conversa comigo. Somos vizinhos pra quê? Fica comigo, tá bom? Eu daqui, você daí. E a gente vai tendo essa relação, porque vizinhança é assim, né? Cadê? Qualquer dia eu bato aí na sua porta, pergunto, vizinha, tem uma xícara de açúcar para me emprestar? E aí a gente vai debatendo, te convido para tomar um chá. E aí a gente vai conversando só sobre política? Não, a gente vai conversar sobre tudo, com humor, com tragédia, com drama, conversas de portão. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e não esqueça de nos seguir, né, vizinhos? Até o próximo vídeo.